repórter Mendel Bidlovski com o microfone da ESPN. Muito bem, que agito aí, uma galera já na porta do hotel do Timão, hein, Mendel? É isso mesmo, boa noite, João, boa noite a todos. O ônibus trazendo a delegação do Corinthians do aeroporto acabou de chegar, os jogadores desembarcaram e já estão aqui nesse hotel no Leme, zona sul do Rio de Janeiro, onde ficam concentrados para a partida de amanhã contra o Flamengo. A gente observou a chegada mais esperada, a chegada do William, estava entre os corintianos desembarcando aqui. O William, que tem esse problema na coxa, essa inflamação no músculo adutor da coxa. A informação que eu tenho é que o William está longe de estar 100%, ainda está com dores, mas claro, para essa partida contra o Flamengo, se ele estiver em campo, vai fazer um esforço a mais pela importância da partida. Antes de embarcarem para o Rio de Janeiro, o Corinthians fez um treino hoje de manhã no CT Joaquim Grava. O William esteve em campo, o Renato Augusto também. A situação do Renato Augusto bem mais tranquila, ele está recuperado do problema na panturrilha, entrou no segundo tempo da partida no fim de semana, empate com o Avaí. É esperado, claro, ser titular na partida contra o Flamengo. Já Maicon, que sofreu uma fratura no pé na primeira partida contra o Flamengo, ele é desfalque neste jogo no Maracanã. Voltando a falar sobre William, que a gente tem as imagens então dele chegando aqui no Hotel Concentração do Corinthians. Ele tinha um problema no ombro desde a partida contra o Boca Juniors, ficou fora de 5 partidas, depois ele voltou no jogo contra o Botafogo. E nessa partida ele sentiu a coxa e aí ele não jogou a primeira partida contra o Flamengo. Ele não tinha condição nenhuma de jogar contra o Flamengo na primeira partida. Ele não viajou com a delegação do Corinthians para Florianópolis para essa partida contra o Avaí. Ficou em São Paulo fazendo o tratamento. Melhorou um pouco das dores, mas ainda está bem incomodado. Em relação às dores no ombro, ele também não está 100%. Mas é bem melhor, claro, em relação ao que ele estava na semana passada. Ainda limita um pouco a movimentação do William quando ele vai correr, usar o braço, talvez bloqueando algum outro jogador. Fica um pouco limitado, mas a situação que mais preocupa é a da coxa. Limita um pouco o William na corrida. Então o William, se for para o jogo, vai, claro, aquele esforço a mais. É um momento muito importante, é aquele momento que o jogador tem que ir mesmo, a grande estrela tem que jogar. A gente, claro, espera a escalação do técnico Vitor Pereira, que vai montando o time do Corinthians no ataque. Ele deu pistas que ele tem gostado das atuações do Roger Guedes, tanto no jogo contra o Flamengo, na primeira partida ele entrou em campo, fez, de certa forma, um bom jogo, e também contra o Avaí ele disse que o Roger Guedes jogou bem, jogando pela esquerda, mas existe a dúvida, segundo ele, pelas circunstâncias do jogo. Era um jogo que o Corinthians estava muito mais ofensivo. Agora, se o Corinthians precisar defensivamente, o Roger Guedes jogando ali pela esquerda pode comprometer um pouco. Movimentação muito grande de corintianos aqui, João. Todo mundo aqui em frente ao hotel. Todo mundo fez muita festa com a chegada do ônibus com os jogadores do Corinthians. Excelente, Mendel. Muito obrigado. Serão 4.000 corintianos no Maracanã amanhã, como tivemos 4.000 rubro-negros semana passada em Itaquera. Pois bem, falamos aqui do Corinthians, do desafio do Corinthians, a chegada do time corintiano, o presidente do William Monteiro Alves. Mas agora vamos falar do Flamengo, porque é o seguinte: o Flamengo joga amanhã com aquela formação da semana passada. Vai ser Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Pedro e Gabigol. Esse é o time do Flamengo para amanhã. Mas um time do Flamengo está deixando uma ótima impressão, que é o outro time do Flamengo, o time alternativo que está sendo usado pelo Dorival Júnior no Campeonato Brasileiro, que goleou o Atlético Goianiense e que venceu o São Paulo no Morumbi. Ainda não estrearam Varela e Pulgar, e com a possibilidade do Oscar vir, ainda não está definido. Então o time que está jogando é esse, no Brasileiro: Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas, Diego, Vidal, Vitor Hugo, Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro. A pergunta é: esse time aí alternativo do Flamengo
ele é o quarto melhor time do Brasil? Olhando assim a escalação e tal, porque, embora estejam mal, a gente tem uma ideia de que Palmeiras, Flamengo titular e o Atlético Mineiro ainda tem no papel os melhores times do Brasil. Esse quarto time do Flamengo aí, esse alternativo do Flamengo, é o quarto melhor time do Brasil? Isso dá o que falar. Eu não acho, não. Cornetagem solta aqui. O quarto do Brasil? Na frente do Fluminense, na frente do Atlético Paranaense? Não, eu acho o time do Flamengo... Ele tá botando... Quem tá na frente, então? Era Palmeiras... Atlético Mineiro e Flamengo. Assim, escalação, olhando no papel ali, né? Seria o quarto, mas os três na frente desse time seria exatamente. qual? Atlético Palmeiras Mineiro, e Palmeiras Flamengo titular. O Flamengo titular, Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, esquecendo a fase e olhando o time ali, os jogadores e tal, a escalação, que é muito boa do Atlético, o Flamengo principal e o Palmeiras com o time que a gente sabe. Eu posso incluir o Fluminense e o Atlético Paranaense? Não, você deve. Você acha que o Fluminense e o Atlético Paranaense, com os times titulares, são melhores que o time reserva do Flamengo? Eu acho que sim, porque o Atlético Paranaense parou o time titular do Flamengo. O Fluminense é o único time do Rio de Janeiro que bate de frente com o Flamengo. Foi amassado pelo Flamengo, né, Pascoal? O Atlético Paranaense foi amassado pelo Flamengo. Sim, mas a bola não entrou aquele dia, né? Meu senhor, no placar. Sim, mas não parou, não. Foi amassado, né? Então, meu senhor, o que estava escrito ali? No placar. Mas não parou. Foi amassado, tá. Foi amassado. Vamos conversar a respeito. Eu acho que eu gosto de conversar assim, entendeu? Mas aquele dia lá foi o time titular. Então. A bola não entrou. Se o time titular, não entrou. que é o titular, parou no Atlético Paranaense, eu sou obrigado a colocar o Atlético Paranaense nessa parada aí. Não fez gol, na minha opinião. Discordo do amigo. Eu acho que não parou, não. Amassou. O quanto é que foi lá no placar? Foi 0-0. São muito Mas o futebol é isso. Essa é a filosofia de Dona Ernesto Firpo Nunes. Pim, pam, pum. Você acha o time do Atlético Paranaense principal, que jogou quinta e vai jogar na próxima quinta, melhor que esse time reserva do Flamengo? Eu acho que esse menino que joga no meio campo, esse canhoto aí, é um negócio de louco, hein? Vitor Hugo? Esse Vitor Hugo. O Vitor Hugo. Ele não é centroavante, não. Ele joga de centroavante na base, mas ele não é centroavante, não. Ele tem várias posições. Contra o São Paulo, o Lázaro que fez mais homem de frente, né? Marinho pela direita. Esse rapaz aí não conta nada pra ninguém. É mais um que vai ser diferente no futebol brasileiro. Marca aí no seu caderninho. Agora, eu acho... Você acha o Atlético melhor? Acho o Fluminense... Melhor. Eu acho o Fluminense o quarto melhor time do Brasil. Sim. Na minha opinião. Sim. Esses três, o Atlético Mineiro está vivendo um momento, mas pode se recuperar na quarta-feira. Perfeito? É o dia da recuperação. É o dia da redenção do Atlético Mineiro, a quarta-feira. É por isso que a torcida do Atlético grita. Quarta-feira! Quarta-feira. Tem que ser na quarta-feira para o Atlético. Não tem outro dia. Não tem outro. Se quiser jogar bola, só tem um dia para o Atlético Mineiro. É quarta-feira com o Palmeiras no Allianz. Não tem outro dia para jogar bola. Porque, com 13 pontos atrás no Campeonato Brasileiro, vai ficar correndo com um saco de cimento nas costas na subida. E é difícil. Sim. Então, o Flamengo, na sua opinião, não é o quarto melhor time do Brasil. Time reserva o Flamengo reserva. O quarto melhor. O quarto melhor. É o Fluminense. É o Fluminense. E ainda tem o Atlético Paranaense. Que é melhor que o reserva do Flamengo. Que ainda não tem o Pulgar, volante da seleção chilena, e o Varela. Terá em breve. Pode ter no final de semana contra o Atlético Paranaense. Se puder. Jogador que tá lá, o Oscar não tá. O Oscar não. É esse time aí. Pode ver. Mas aí eu vou acrescentar mais dois. Quais dois, hein? Estão machucados, mas estão no Flamengo. Estão no Flamengo. Rodrigo Caio e Bruno Henrique. E aí eu pergunto se é o terceiro melhor time do Brasil. Não, mas aí não estariam na reserva. Não tá na reserva. Mas aí os que estão jogando estariam. A pergunta é essa aí. Se entrar Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Oscar... Não, o Oscar não tá. Varela. Não, Varela e Pulgar. Eu vou perguntar se é o melhor time do Brasil. Se você não, aí é diferente. Mas como eles não estão, a pergunta é essa. Esse time que está jogando do Flamengo aí é o quarto melhor do Brasil? Não. Calma. Ele brigaria por uma Libertadores. Ali, disputaria G6. Brasileiro, né? G6. Brigaria. Concordo. Brigaria. Porque o time do Atlético Paranaense, eu gosto, tá arrumado, encaixadinho, então ele vive um momento melhor. Esse time aí, ele tá sendo alternativo, a palavra diz, para alguns jogos. A gente não sabe ele com a responsabilidade de jogar o campeonato todo. E aí pode vir.
jogando o campeonato todo com ritmo, pode até brigar por coisa Ih, maior. rapaz, 40 segundos para terminar o programa, presidente. Manda aí. Não, vamos falar em nomes ou falar em time como time? Nós vamos Como fazer time em não tem breve jeito. o quem é quem contra Atlético Paranaense, Não, mas Fluminense, Não, Corinthians, aí time não, A, aí vai time B. ser taca-taca. Vocês me preparem, se preparem que vem mais por aí. Mas